A gente começou em Santa Catarina, uma cidade pequena. Eu me recordo de Brusque com 50 mil habitantes. Hoje nós temos 160 mil habitantes. Continuamos lá. Temos um único CD em Barra Velha, Santa Catarina. A nossa matriz é em Brusque e estamos sediados. Faltam 3 estados para completar todos os estados, que é Fortaleza, no Ceará, Macapá, no Amapá, e Boa Vista, em Roraima. Então, a 200ª loja, nós queremos fazer numa dessas cidades. Como foi representativo a gente chegar nas 100 lojas, a gente fez no Acre, na época, completou 100 lojas no Acre. Nós queremos eleger uma dessas cidades, um desses estados, para fazer as 200 lojas e completar todo o Brasil, e a Havan vai ser uma loja nacional, né? Nós estamos praticamente em todas as cidades, temos loja em todos os estados, mas queremos completar todos os estados da federação. Esses dias a gente esteve no Pará, em Marabá, e aí a gente passou por uma loja Marabá, da Havan e falou, Paraupebas, Ananindeua, Belém do Pará, nós estamos longe, né? Imagina sair de Santa Catarina com a mercadoria para chegar em Manaus, por exemplo, nós estamos lá. Baita desafio, realmente, é muito longe, cara. Mas a gente chega. A gente chega. Nós gostamos muito de desafios. Fazer o básico bem feito e aceitar desafios faz com que a empresa fique cada vez mais forte. E isso a gente notou com o decorrer dos anos, né? Quando a gente tinha só uma loja em Brusque, era uma loja com muito sucesso, todo mundo chegava em Brusque para visitar a Havan. Nós fomos pioneiro nos tecidos para atacado. O Santa Catarina é muito forte no têxtil. Brusque é uma das cidades que produz mais toalhas no Brasil. Aliás, é a maior produtora de toalhas no Brasil, maior produtora de malha no país. Então, Santa Catarina tem esse DNA de indústria. A gente começou lá muito pequenininho, fornecendo para o atacado e varejo, numa loja de 45 metros quadrados, e chegou hoje a 25 mil colaboradores, vai chegar até o final do ano, com 2,5 milhões de metros quadrados construídos. Você imagina o que é isso? A gente dividir pelo número de dias. A gente passou alguns anos produzindo 1.000 metros de construção por dia. Quando a gente vai fazer uma manutenção na casa, arrumar o banheiro, arrumar a casinha, a cozinha e tal, a gente vê como é difícil fazer uma manutenção. Você imagina o que é construir 1.000 metros de construção por dia. Não, a complexidade de uma empresa desse tamanho é assustadora. Mas começando pelo início, né? Até uma curiosidade, por que o nome Havan? De onde veio? Ótimo, Havan é Hang, que é meu sobrenome, com Vanderlei, que foi meu sócio. Então nós éramos amigos no serviço, na Renault, que eu comecei na expedição, depois fui para vendedor, e aí se uniu o Luciano Hang, com o Vanderlei, e fizemos a marca Havan, né, que foi uma ideia de um contador, que na época a gente na realidade ia ser União Têxtil, só que o nome não passou, e aí tínhamos que arranjar um nome rapidamente. O meu contador, o Sérgio Witkowski. União Têxtil, porque tinha a ideia de ser uma coisa União têxtil. dos dois, né, dos dois amigos. E seria voltado só para esse setor inicialmente. E aí não deu certo, olha só, né, quando as dificuldades apresentam oportunidades. E aí esse meu contador, ele disse, Luciano, me deu 5 nomes e a gente gostou, Havan, Hang Vanderlei, e surgiu o nome da Havan, um nome diferente, bom de falar, né, e se tornou um nome bom, porque se eu tivesse feito União Têxtil, seria muito focado a tecidos. Sim. E a Havan se tornou um nome que pode vender no futuro, que começou com tecido no atacado e varejo, para vender mais de 350 mil itens que nós vendemos hoje. Não, e até um nome internacional também, é fácil de exportar a marca. Muito bom, muito fácil. 5 letras, né? Havan, fácil de soletrar e pegou muito fácil. Mas, às vezes, o nome, claro que o nome fácil de fazer marketing, de pegar, mas às vezes é muito do que se constrói durante os anos, com produto, com qualidade, com diferenciais. A Havan, desde que foi feita até hoje, sempre foi um sucesso. Uma loja de 45 metros quadrados, do tamanho mais ou menos dessa sala assim, com um colaborador,
né, numa avenida que não foi o começo da cidade, não era a avenida central da cidade. Nós fizemos sucesso desde que nós começamos. E no início ela era focada só nessa parte têxtil, Só então? tecidos. Só tecidos. Mais tecido para atacado, né, que se surgia na época a Brusque como um polo têxtil, de excursões que vinham para comprar, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós começamos com uma loja pequena e vendendo tecido por atacado. E por que veio essa ideia? Porque você comentou logo no começo do podcast, né? Eu perguntei do ano 86, Plano Sarney, caos econômico, época de hiperinflação. E aí você pensou, vou largar a Renault para empreender. Muito bem. Nós começamos a pensar a van no ano de 85. E lançamos a van em junho de 86. E o plano foi lançado no começo de 86. E a hiperinflação, foi lançado o plano, e quando nós abrimos o nosso negócio, não tinha produto para vender. Você imagina, a gente sai da empresa, da Renault, e a gente bate na porta de todos os fornecedores, e todos os fornecedores disseram, eu não tenho produto para vender. Só tenho para o ano que vem, e tem que ter cota. Na época, para comprar um carro, você pagava um imposto a mais, até 30%, você se recorda disso? Não tinha carro para vender, você tinha um compulsório de até 50% para pagar para o governo para comprar um carro zero. E aí a gente abre o nosso negócio e não tem produto para vender. Que situação é essa? E aí nós fomos para as lojas de fábrica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, era um dos maiores produtores têxteis do país. Tinha Nova América, tinha Bangu, tinha a Multitêxtil. E nós fomos para lá e angariar as mercadorias nessas lojas de fábricas para poder vender em Brusque. Foi com muita dificuldade, fomos atrás, mas assim, são nas grandes dificuldades que se apresentam as grandes oportunidades. A falta de tecidos na nossa região, que tinha na Renault, na Schilesser, em várias fábricas que produziam, fez com que a gente procurasse outras cidades com tecidos totalmente diferentes que fazia a nossa região. Quando a gente pensou a van, a gente pensou em comprar produtos da região para vender. Como não tinha produto para vender e todas as fábricas estavam sobrevendidas, alguém deu ideia de nós irmos para as lojas de fábrica. E aconteceu uma coisa importante, nós estávamos com pouco dinheiro e não tinha produto para vender nas fábricas. Alguém disse, olha, vai lá na loja da fábrica da Nova América, que tem alguma coisa lá. Quando nós chegamos lá, era muito tecido, muito tecido. Voltamos para Brusque, pegamos um empréstimo, na época de um banco, 250 mil, nunca me... Fomos lá, compramos algumas carretas de tecidos, nós não tínhamos lugar para armazenar, deixamos o tecido na Brusville, até hoje agradeço lá o Cezinha da Brusville, nos cedeu o espaço, e nós deixamos os tecidos na transportadora, e nós vimos trazendo o tecido para a nossa loja para vender. Era tanta gente, inclusive tem uma foto que a gente ilustra o nosso começo, que mostra pilhas de tecido na loja. Entrava o cliente, teria que tirar o tecido para fora. Mas era tanto volume de pessoas comprando na van, que eu era jovem, devia ter 86, 24 anos, 23 anos. Eu ia na missa à noite, no domingo à noite, olhava e todo mundo vestido com tecido da van. Eu ia para a praia de Balneário Camboriú e olhava, todos os shorts eram tecido da van, né? Então, a gente ficava muito feliz, né, que tinha tantos clientes, era filas de pessoas comprando tecido da van para ir para a missa, comprando tecido da van para fazer shorts, e a gente sempre teve essa vibe de fazer diferente. Quando abriu o mercado importado do cola, em 1992, 93, fui um dos primeiros a ir para a China, para a Coreia, para Taiwan, sempre vendo oportunidades. Então, as pessoas que nos ouvem aqui, que querem fazer diferente, precisam ousar, pensar diferente,